O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Bom, gente, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a psicologia da criatividade. O que é um bloqueio criativo? Como superar esse bloqueio criativo? Por que ele é um paradoxo? A gente vai fazer um contraste entre a ideia de trabalho criativo e trabalho alienado e como sustentar o interesse pelo seu próprio romance. A gente vai falar sobre como estruturar uma obra sem perder a espontaneidade da criação. E, em quarto lugar, como capturar a atenção do leitor. Como construir um romance envolvente, um romance absorvente, um romance imersivo, né, que faça o leitor virar página a página do seu livro e livro a livro que você for escrever. Bom, tem muitos desafios que as pessoas apresentam na hora que as pessoas apresentaram e têm apresentado, né, por e-mail. Vocês escreveram no chat ontem sobre alguns desafios na hora de escrever um romance, o medo de se expor. A gente vai falar muito hoje sobre essa ideia do medo de se expor, também sobre tornar o texto acessível para o leitor. Muitas das vezes, por mais isso alguém escreveu, por mais que eu tenha ideia do que eu quero escrever, não consigo desenvolver na escrita. Olha que interessante, eu tenho uma ideia, mas eu não consigo desenvolver na escrita. Faz sentido, não faz? Isso não é só... Por que eu destaquei essa dificuldade? Porque não é só a dificuldade dessa pessoa, né? E aí a escrita acaba não fluindo. Na hora de montar o romance, eu sinto que não tenho repertório de palavras o suficiente, que ainda não encontrei o meu estilo de escrever, né? Ou não faço roteiro, não calculo palavras, nem conto páginas entre capítulos, além de ter dificuldade para voltar ao romance depois dele já estar escrito, depois de ter terminado 1, 2 capítulos, essa pessoa não consegue voltar, talvez por medo do que vai encontrar lá, não é mesmo? Hoje a gente vai desatar esses nós subjetivos, né, que podem estar no seu caminho, que podem estar travando, né, a tua escrita, né? A gente vai tratar desses bloqueios internos, de problemas que são verdadeiros e tem problemas que são falsos, né? Ou seja, são problemas que não são problemas porque eles são facilmente contornáveis, né? E de como que a gente pode superar esses bloqueios, não é mesmo? Antes da gente avançar, eu queria mostrar para vocês um relato de uma mulher. Eu vou falar dessa mulher, eu vou apresentar, eu queria que vocês escutassem 50 segundos, né, da fala dela, e depois eu vou apresentar ela, eu vou falar de quem se trata. Então eu vou compartilhar com vocês esses 50 segundos da fala dessa pessoa. Eu venho de uma família de escritores. O peso desses mortos, que continuam muito vivos, sempre foram fantasmas em mim, porque eu nunca consegui estar à altura desses fantasmas. Eu nunca tive coragem para escrever. O meu mundo interior, muito profundo, inclusive por conta da leitura. Eu fui criada num ambiente de leitura. Eu sempre li muito, mas não podia escrever. Não é porque ninguém me proibisse, é porque eu me proibia. Bom, pois é. A gente tem muitas vezes a impressão de que uma pessoa que cresceu
né, num ambiente de livros, de ambiente intelectual, cercada de estímulos, né, de pessoas inteligentes, pode ter muito mais facilidade para começar a escrever um livro do que outras pessoas que eventualmente não tenham tido essa mesma história, essa mesma origem, né? E esse é o caso de uma professora, era uma professora de literatura da Universidade Federal da Bahia, professora de Shakespeare, que me procurou, né, que fez a formação, a preparação do romance, e ela me disse: Tiago, eu tenho uma dificuldade, porque meu nome é Beth Ramos, e meu avô é ninguém mais, ninguém menos do que Graciliano Ramos. E eu preciso terminar o meu livro, para escrever a minha história. Ela passou anos sem conseguir escrever a história dela, né? Ela escreveu a história dela. Ela escreveu o seu romance, ela encontrou uma editora, né? Ela assinou o contrato com essa editora, né? Ela tem data marcada para publicar o seu livro, e é uma história muito bonita, e é uma história que diz muito da gente, né? Fala muito desses bloqueios que a gente enfrenta. Eu trago o caso da Beth um pouco para que a gente se identifique, se solidarize, né? E se aproxime dessa história que é a história de todos, né? De todos nós, de alguma maneira, todos nós temos algo aí que é uma resistência, né? Essa resistência, ela está aí, ela é presente, né? O medo, né? A vergonha de se expor, de se apresentar. A gente vai falar disso hoje, a gente vai desenvolver isso e também vamos continuar essa discussão na terceira aula, na quinta-feira, nesse mesmo horário das 19 horas. A gente vai dar prosseguimento a essa discussão, né? A gente vai oferecer ferramentas para o escritor, para a escritora terminarem, começarem e desenvolverem a sua obra, né? Mas antes que a gente avance, depois da discussão da Beth, eu acho que tem uma pergunta que é preciso ser feita e que é: você vai ser uma criadora ou um criador? Ou um reprodutor? Você vai ser um criador ou um reprodutor? Né? Existe, existe uma oposição entre pensar, eu quero escrever tão bem quanto fulana, quanto fulano, né? E existe algo que eu quero fazer isso porque isso faz sucesso. Você vê? Essa é uma diferença muito grande. Uma coisa é ser sensível ao que as pessoas estão lendo, e outra coisa é querer surfar numa onda, qualquer que seja, né? A gente vive num tempo de produção excessiva de conteúdo, né? Quem nunca ouviu falar de conteúdo? Nunca se fala tanto em conteúdo como hoje. Todo mundo fala em conteúdo nas redes sociais o tempo todo. O conteúdo é uma espécie de comida processada, né? Ele e tem, vamos dizer, materiais muito bons, muito bem feitos, muito bem produzidos, muito bem pesquisados, mas são aquelas vinhetinhas, aqueles vídeos de 1 minuto, de 30 segundos, de 1 minuto e meio, e a gente vai se acostumando com essas manchetes, né? Um pensamento que dura 1 minuto, 1 minuto e meio, e são esses conteúdos, né? É o equivalente no conhecimento da comida ultraprocessada, né? O que era meio, ou seja, o conteúdo era um meio para um fim. O meio ele vai se tornando um fim com o tempo e a gente vai começando a pensar no formato do conteúdo, né? Por que a gente tem que discutir isso hoje? Porque a gente vai escrever romances. O romance, ele é um gênero muito diferente da produção de conteúdo. O conteúdo é como o milho transgênico da criação. Você olha para aquilo, você não enxerga aquilo como se fosse comida, é uma commodity, né? Essa foto aqui que vocês veem são os silos de commodities, né? Com aquele milho que é feito para xarope, para ração, né? Que não é uma comida, de fato, é uma commodity, né? Eu acho que é uma boa metáfora para os conteúdos, né? Vai ser preciso transferir a atenção, né, daquilo que é efêmero, do modismo, da manchete, da polêmica, da chamada, para substância. A gente vai precisar passar dos textinhos para as narrativas. A gente vai precisar pensar de outra forma. A gente vai precisar pensar numa outra temporalidade e trabalhar e escrever numa outra temporalidade. A forma longa, ela vai te ajudar a enxergar as próprias incoerências do seu texto, os próprios cacoetes do seu texto, né?
coisa que o textinho não faz, coisa que o texto curto, né, que o apontamento num caderno eventual não resolve, não faz. A prática do trabalho criativo também é outra questão que a gente precisa desenvolver. Ela tem como contraponto o trabalho assalariado, né? Eh, Tem como contraponto o trabalho assalariado. Antigamente você tinha um emprego estável, salário, né? Você tinha uma manutenção de um pacto social, você tinha uma classe média com poder aquisitivo, né? Isso acabou. O trabalho é muitas vezes abusivo, precarizado, o estilo de vida se constrói às custas dos sapos que as pessoas têm que engolir, das promessas sempre adiadas que a gente faz para a gente mesmo. As pessoas elas buscam segurança numa profissão, né? E o que a gente vê é que muitas dessas profissões vão se tornando obsoletas, né? Quais trabalhos vão se tornar obsoletos, quais trabalhos não vão se tornar obsoletos. Uma coisa que a gente descobre é que os trabalhos com futuro são aqueles que não podem ser feitos por outra pessoa, né? São aqueles que têm como estilo a sua marca, como singularidade a sua marca. São aqueles que exigem foco. Na economia da atenção, que é o nosso, que na verdade é uma economia da desatenção, o foco ele vale ouro e quem desenvolve essa habilidade pode chegar a qualquer lugar, né? Alguém pode perguntar sobre IA, né? Muita gente fala sobre IA e muita gente escreveu nos comentários, né, na chamada da semana sobre IA, né? A IA vai acabar com tudo isso, né? A IA faz conteúdo, gente. A IA faz uma ótima pesquisa. A IA pode ser um instrumento fantástico, porque a IA ela tem uma habilidade que é pegar 300 mil livros e processar informações que você precise para fazer uma pesquisa, para fazer uma investigação, para entender melhor certas passagens de um texto. Claro que você tem que cotejar com referências, né, reais e tal, ou seja, ela tem a sua função, até para autoras e autores. Mas ela não escreve textos, porque a escrita do texto, ela cabe ao escritor, ela cabe à escritora, né. Ou seja, ela escreve texto, mas ela não escreve literatura, e existe uma diferença muito grande entre literatura e um texto, para um e-mail, para uma mensagem de WhatsApp, para uma conversa casual, qualquer, né. A literatura não é uma conversa qualquer, né. A literatura, ela tá ela tem como essência justamente a história, a memória, o afeto, né. Como que a IA aprende? A IA aprende a partir de algoritmo, a partir de estatística, né, ela vai reunindo informações a partir de um volume muito grande, né. Como que a gente aprende? Como que nós, com cérebros orgânicos, aprendemos? A partir do afeto. Então, alguma coisa que a gente gostou, que nos seduziu, que nos fez rir, a gente tem maior capacidade de reter essa informação. Alguma coisa que nos traumatizou, por exemplo, que você nunca esqueceu porque aquilo te traumatizou, é afeto também, né. Ou seja, é um modo completamente diferente de, de pensar e de produzir e de escrever também, né. Eu ainda não vi nenhuma livraria com livros de inteligência artificial, né, eu não vi nenhuma livraria com livros de inteligência artificial, e é por uma razão simples, e é a mesma razão pela qual as artes plásticas não morreram com a fotografia, ou a fotografia não morreu com o cinema, que a gente precisa dos outros, a gente precisa a arte é uma forma de diálogo, é uma interlocução, é uma conversa. Não é à toa que quando o Daniel Defoe publicou Robinson Crusoe, as pessoas perguntaram: "É real? Aconteceu? Não aconteceu?". Essa é uma das perguntas mais comuns que me fazem quando eu vou dar uma entrevista, quando eu falo numa mesa sobre um livro, sobre, sabe, alguma coisa: "Ah, essa história aconteceu?". Por que que as pessoas querem saber? Isso é engraçado, né, se a gente for parar para pensar. Olha, elas querem saber disso porque é um vínculo que a gente tem com a experiência, né. Se você pode até se apaixonar por uma máquina, mas essa máquina vai ter faltas, ela não vai ter infância, né. Ela não tem um trauma, ela não teve uma fraqueza em relação à qual você vai se apegar, né. Você pode se apegar a ela como você se apega aos utensílios, aos instrumentos mais convenientes que a gente encontra, né. Ela está sempre ali, ela é muito presente, enfim, é uma discussão muito longa, né, e é uma discussão que não termina, né, qualquer um que fala: "Não, é isso que vai ser, o futuro é esse", tá te enganando. Agora, a escrita é para quem ama o processo, a escrita é para quem é apaixonado pelo fazer, ou para quem está afim de se apaixonar pelo fazer, né, e não pelo ter feito, né.
E a história, a jornada é essa, se apaixonar pelo fazer. E tem uma outra questão, né? Olha, vejam só, esse excerto estava na margem de um caderno desse autor, que é o Chekhov, né? Anton Chekhov. O Ricardo Piglia tem uma teoria muito interessante, crítico literário argentino, faleceu recentemente, e a partir dessa ideia que esse autor escreveu, ele escreveu uma ideia para um conto e, e o mote o argumento dessa ideia, ele rabiscou ali na margem do caderno. Ele escreve assim: um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, se suicida. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, se suicida, né? Com base nisso, o Piglia vai falar: toda história, ela conta 2 histórias. Uma manifesta, seja, né, uma que a gente vê, uma mais evidente e uma latente, uma mais secreta, mais subterrânea. A história manifesta é a do sujeito que vai, né, aposta, bebe, não é? Tá naquele agito, aposta, dobra a aposta e ganha 1 milhão, né? A história latente é o medo e delírio em Monte Carlo, é o que leva um sujeito a ganhar ou perder tudo e tirar a vida em seguida, né? A inteligência artificial, ela não tem a capacidade de fazer isso, ela não consegue construir essa densidade, essa tessitura, né? Os extratos de uma narrativa, né? Os extratos de uma narrativa. Porque é preciso uma discussão como essa, é um conhecimento, é uma assimilação como essa, né? Que a gente vai pensar e vai conceber, né? E que a gente pode ficar, a gente vai falar muito disso ainda, mas a gente pode ficar com essa ideia. Toda história conta 2 histórias, uma manifesta e uma latente, né? E é importante que a gente tenha consciência disso na hora em que a gente vai contar as nossas histórias. Bom, isso nos conduz ao plano A. Plano A é aquele que você deixou para trás, ou aquele que você deixou pendente, porque ele parecia muito louco, muito inseguro, né? E é isso, chega de plano B, a gente precisa se ater ao plano A, a gente precisa fazer esse plano A direito, que é o trabalho passional do romance, em oposição ao trabalho alienado da produção. É o caso da Virgínia, por exemplo. Virgínia Ferreira, eu falei dela ontem, ela fez a formação, né, participou da comunidade, e isso virou um mote. Ela criou depois do livro que ela escreveu, ela criou um programa online, e esse programa online foi a desculpa para ela ser convidada para trabalhar no Ministério da Cultura, né? E você vê que interessante, como uma coisa vai puxando a outra, né? Como um pequeno desvio de rota vai determinando o nosso destino de alguma maneira, ou vai pautando o nosso destino. O caso da Tina Vieira também, que escreveu o romance dela na preparação do romance, e foi finalista do Jabuti, e fechou um contrato com uma agente literária enorme, que fechou um contrato com uma excelente editora. O segundo livro dela saiu por essa excelente editora, né? Paixão e Alienação, mas mesmo fazendo o que a gente sonha, é possível a gente se enredar numa estrutura de trabalho alienante. Isso é uma coisa que é preciso falar, né? Você pode sentar todo dia de manhã, escrever 500 palavras, 1.000 palavras, 5.000 palavras, né? Seguir aquela ideia de uma cartilha de produtividade corporativa e viver e escrever um texto que não seja bom, que não seja proveitoso, que não seja seu, né? Ou seja, o tempo da criação, ele é um tempo diferente do capital, né? O trabalho autoral, ele é um trabalho engajado, ele exige presença, né? Numa academia, a academia não te exige presença. Você vai na academia, eu fui na academia hoje de manhã, exige persistência, você tem que estar atento com o seu corpo, porque se você faz uma torção assim, assado, você vai machucar, né? Porque, né, você tem que estar com o movimento certo, mas ele não exige, né, presença, né? A literatura, ela exige presença. Se você se desconecta, você perde. O texto que surge não é um texto teu, né? Pode ser um texto que você toma ali do repertório de lugares comuns. Todos temos um repertório enorme de lugares comuns. E se a gente se fixa em quantidade de palavras, por exemplo, a gente está se alienando do processo, né? Esse é o momento da gente mergulhar no processo. Eu registro a quantidade de palavras que eu escrevo todos os dias. Hoje eu escrevi, sei lá, 550 palavras. Ontem, 500 palavras.
de 500 a 500 palavras, de hora em hora que a gente se dedica à escrita, a gente vai produzindo um livro de 10, 20, 30, 50 mil palavras, né? Agora, a gente não pode ficar. Por que a gente não pode ficar fixado nisso? Porque muitas vezes a criatividade está em você tirar palavras, você está em suprimir palavras, está em você acrescentar e tirar, e na soma ali você não tem palavra nenhuma a mais, né? O Stephen King fazia isso, alguém pode falar. Stephen King era um compulsivo, vocês conhecem a história do Stephen King? Era um alcoolista, um drogadito. Para nós, compulsivos, isso ajuda a avançar. Mas é só isso, é algo que te ajuda a avançar. Você vai precisar desenvolver uma confiança, né? Eu tive uma conversa breve com o reitor da Universidade de Colômbia, faz uns anos, e ele falou que o escritor, reitor da Universidade, da Faculdade de Escrita Criativa de Colômbia, e ele falou uma coisa interessante, ele falou, cada autor precisa ser o seu sol, cada autor precisa ser seu próprio sol, ele não pode ser uma lua, ele não pode refletir o brilho, né? Muitas vezes a gente fica refletindo o brilho, né? Em vez de trabalhar, desenvolver essa criatividade própria, a gente reflete a dos outros, a gente repete, 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 né? O que os outros dizem, o método dos outros, como os outros fazem, né? E a gente precisa desenvolver uma confiança para ser sol, a gente precisa ter a nossa própria luz. O autor, né, precisa ser inventivo, né? Ele precisa ousar. Quando a gente olha, por exemplo, uma obra, quem que já assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolates? A Fantástica Fábrica de Chocolates é derivada de um livro, né? Um baita de um livro. E aí você fala, puxa vida, tem que ser muito inventivo para pensar naquela história, né? Nas crianças que desaparecem, que afundam no rio de chocolate, as crianças que morrem dentro da fábrica, os umpa-lumpas e toda essa história. Precisa ser inventivo, mas, sobretudo, precisa ser corajoso para criar, para emitir esse brilho, para emitir esse sol, né? Você não conhece um autor porque ele publicou muitas palavras, você conhece o autor porque você amou os livros que ele leu, né? Ou seja, não é quantitativo, é qualitativo. E aí, qual que é o segredo, gente, para não se alienar do processo? Para não ficar escrevendo só como uma máquina, né? Tomar dos livros a experiência da formação e fazer algo que é seu. O segredo é a apropriação, é tornar próprio. E é preciso um trabalho para tornar a nossa vida própria. É interessante, né? Porque você pensa, mas é a vida que eu vivi, ela está aí, mas ela não está aí, ela não está à disposição. O trabalho da escrita torna ela, né, faz dela algo disponível para a gente. O seu livro ele não vai ser uma imitação de outro livro, ele não vai ser uma fantasia de outra obra, ele vai precisar ser só seu. E para isso a gente tem uma mudança subjetiva a realizar, né? O que eu penso sobre determinada coisa, como eu vou fazer, como eu posso construir com as minhas palavras, né? E aí você vê a importância de não se alienar, né? Bom, eu ia falar como como fazer para a gente não se alienar do processo? Em primeiro lugar, precisamos nos tornar sujeitos autotélicos, né? Falei disso agora há pouco. O que é um sujeito autotélico? Né? Essa é uma expressão desenvolvida, é antigo isso, mas foi desenvolvida por um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. E ele vai falar que as pessoas que se entregam à sua obra, que curtem, que tiram proveito, né, que se apaixonam pelos seus livros, pelos seus personagens, são aqueles, né, que tomam a escrita como um fim em si mesmo. Você entende? Eles têm uma certa independência do fim, né? O fim é mais uma etapa do processo. Chegar ao fim é mais uma etapa do processo. Não é simples, não é algo simples. A gente quer, se apaixona, quer entregar um livro com a nosso nome na capa. A gente quer chegar ao fim, né? Mas é preciso sempre, recuar, falar, eu não estou me apressando. Deixa eu curtir aqui. Deixa eu observar a paisagem. Deixa eu pensar nessa cena, nessa passagem. Em segundo lugar, tornar a atividade um jogo, um desafio, né? Depreender, tirar prazer isso, né? Extrair disso a sua dimensão lúdica, o seu senso de aventura, de excitação, né? E em terceiro lugar, você poder se situar naquilo que o psicólogo Vygotsky, um psicólogo russo,
chamava de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, algo tem que ser um desafio para você. Não pode ser nem muito fácil, nem muito difícil. Você tem que ficar naquela zona do crescimento. Não pode ser muito fácil, sabe? Você não pode escrever como se estivesse escrevendo um e-mail, um WhatsApp. Se você está escrevendo como se você estivesse rabiscando num diário, tem alguma coisa errada. Você está querendo preencher as palavras no papel. Você vê que interessante, né? Não, tem que ter um desafio. Você tem que se perguntar como que eu vou começar isso aqui? Como que eu começo esse capítulo? Como que eu desenvolvo essa cena? E assim por diante. Bom, segunda etapa da nossa conversa, o trabalho criativo. O processo, a gente tem falado do processo. O processo ele nos salva da pobreza das nossas intenções, né? Não é para se concentrar no resultado, pelo menos não agora. É para se concentrar no processo. Um trabalho concentrado apenas no resultado, ele nos obriga a fazer escolhas banais, né, de curto prazo, egoístas, ele retira o nosso foco da jornada, né, e a qualidade de uma obra só nasce quando eu me debruço nela. O processo ele funciona em ondas, em momentos, é uma escuta atenta. Não dá para repetir modelo, até porque a criatividade ela não se repete. O que funcionou ontem para você não vai funcionar hoje. Olha só que interessante. A piada que você ouviu ontem, você não vai provocar riso em você hoje. É preciso procurar a nova história, né? E, no entanto, a gente precisa de regularidade. Você vai precisar entregar, você precisa terminar o que você começou, começar a ir além, terminar, contemplar o que você fez. A gente só se torna criativo, realmente, quando a gente entrega o que a gente faz. Quando a gente mostra para o mundo. Curioso isso. A gente só se torna criativo quando a gente entrega para o mundo, né? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês se sentem criativos? Tem momentos em que vocês se sentem mais abertos, né? Mais porosos do que outros, né? E tem momentos em que vocês não se sentem em absoluto criativos? Digam para mim. A criatividade ela não é um fazer, né? É um ser. A gente não está criativo. A gente é criativo, mas esse ser só o fazer propicia. É uma questão de plasticidade cerebral, daquilo que eu vou falar na quinta-feira, e que eu chamo de prática deliberada, que está na Clarice, nos Beatles, no Van Gogh, né? Eles eram criativos, porque todos nós somos criativos. E as suas obras davam conta de transparecer as pequenas janelas entreabertas do modo original como essas pessoas enxergavam a realidade. É o hábito que nos molda. É o hábito que nos molda. É o fazer que faz de nós o que a gente é. A gente não escolhe o nosso futuro, né? A gente não escolhe o nosso futuro. A gente não escolhe quem a gente quer ser. A gente escolhe os nossos hábitos. E os nossos hábitos escolhem o nosso futuro. Bom, gente, um dos bônus da formação e preparação do romance é justamente o laboratório de práticas criativas, que é um exercício de mobilização, né? Porque muitas vezes é muito fácil a gente usar o caminho, usar o chavão, usar o clichê. E muitas vezes a gente usa o clichê e não considera um clichê, né? Não, sabe? Porque tá aí, é um repertório, né? Muitas vezes aquilo que a gente coloca no papel é uma repetição e é possível recuar, é possível desconstruir. A gente vai fazer logo mais um exercício que é muito interessante sobre desconstrução de lugares comuns, né? Bom, terminar o que começou. Bom, vamos falar sobre o bloqueio criativo aqui. Tem um texto do Freud, eu sou formado em psicologia pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado e doutorado no mesmo instituto, e eu gosto muito do trabalho do Freud. O Freud escrevia de modo muito sedutor, muito interessante. O único prêmio que ele ganhou em vida foi um prêmio literário, que foi o prêmio Goethe. Ou seja, ele escrevia muito bem. E ele tem um artigo que é bem complexo, na verdade, chama Inibição, Sintomas e Angústia. Ele vai falar que a angústia é um nome que a gente dá para o medo do medo. É uma espécie de luz branca dos afetos. É uma condensação de todas as cores, de todos os afetos, né? Estou fazendo um paralelo aqui com a ideia da insônia, né? Não sei quem de vocês já teve alguma dificuldade para dormir, né? A insônia é um fenômeno muito interessante, né? Quando a gente não está medicalizado, quando a gente não está tomando um remédio para insônia. A insônia na maioria das vezes, não posso dizer todas, mas na maioria das vezes ela é o medo da insônia. É uma cronificação do medo de não conseguir dormir,
né? Os medos se cronificam, e se cronificam com a idade, né? A cama vai se tornando um lugar onde a gente frita ali as nossas piores ideias, nossos piores temores, né? A insônia é o medo de não conseguir dormir. É uma forma de angústia. Por isso que eu comecei falando sobre a angústia do Freud, né? Ah, contar carneirinho. O que que é contar carneirinho? É você parar de pensar nesse medo, é você se distrair desse medo. Eu durmo porque de fato eu tô com sono. Mas é um truque, eu tenho que pensar no fundamento da coisa. Quando a gente entende os fundamentos, a gente tem mais do que truques, a gente tem recursos. Da mesma forma, eu posso dizer que o bloqueio criativo, ele é um medo do bloqueio criativo, né? Você não precisa, e uma das maneiras mais acessíveis, né, nesse espaço que a gente tem nessa aula de hoje, existem outras maneiras, existem outros trabalhos que a gente pode fazer, mas uma das maneiras mais acessíveis é, é a ideia de que você não precisa escrever 1.000 palavras hoje ou 500 palavras hoje. Você já está criando de qualquer jeito se você para escrever, né? Você precisa fazer isso, reservar um tempo, ainda que esse tempo seja um tempo de não escrita. Você abre o caderno, reserva aquela meia hora, aquela 1 hora, fala: ó, Thiago, amanhã eu vou acordar às 7 da manhã, às 6 da manhã, e eu vou fazer meu café e eu vou ficar com um caderninho na minha mão e eu não posso olhar no celular, eu não posso ler alguma coisa, eu não posso me distrair em qualquer outra coisa. Eu vou ficar com um caderninho aqui na minha mão, no meu colo, com uma caneta, né? Mesmo que eu não tenha ideias, né? Eu vou ficar lá, olhando para o papel, né? Devaneando e pensando, tudo bem, tá beleza, né? Se você não escrever, não tem problema, né? Você com caderno, caneta, modo avião, reserva esse tempo, sabe? Eu resolvi as minhas insônias quando eu parei de brigar com elas, né? Isso é um segredo que eu tive na meditação. Em certos aspectos, quando você se rebela contra alguma coisa, você dá força e palanque para aquilo que você quer combater, né? Ao invés disso, eu pensava, não, eu vou aproveitar essa insônia para ficar relaxando, né? Para ficar de olho fechado, fazer um night spa, não é um day spa, é um night spa, né? Mesmo que eu não esteja dormindo, eu pensava, eu estou descansando, né? E quando sobrevinham maus pensamentos, eu pensava, bom, amanhã eu resolvo isso. À noite a gente não, à noite não é o momento de resolver nada, né? É a mesma coisa com o bloqueio criativo, né? Eu fiz um retiro Vipassana uma vez na Tailândia e você passa 10 dias sem comer, né? Sem falar, e aí você vai descobrindo que as pessoas elas sofrem menos das coisas que lhes acontecem do que com a reação que elas têm com o que lhes acontece, né? Então, a orientação principal que eu dou a você nesse momento, reserva um tempo para a escrita e nesse tempo você não pode fazer outra coisa além de escrever. Você pode ficar parado sem fazer nada, não tem problema nenhum, né? Se você estiver se sentindo vazio, habita esse vazio. Se estiver sentindo tédio, habita esse tédio, né? Elimina essa pressão de produzir, né? Elimina. Eu não sei se já aconteceu com você, sei lá, você sai de férias e aí você tem ideias, você começa a ter ideias. Quando você não faz nada, quando você está olhando o mar, quando você está tomando uma água de coco, mesmo quando você está em casa, faz um chá, você não precisa fazer nada. Aí as ideias sobrevêm, elas te visitam, né? É preciso poder escutá-las. E às vezes a gente está tão ansioso, preocupado, tem que fazer, tem que saber, né? Tem que decidir entre o romance que eu escrevi lá atrás e esse romance que talvez eu escreva agora, que a gente não consegue deixar essa voz falar, né? Essas ideias soprarem, né? As suas, soprarem o seu sopro nos nossos ouvidos, né? Isso é muito importante, que a gente libere esse momento. 10 dias não, a gente passava 10 dias o dia inteiro sem comer, havia uma refeição muito frugal, mas essa refeição era mínima. Eles ficavam com o seu celular, eles ficavam, não tinha nenhuma outra distração a não ser cruzar as pernas, eles te acordavam às 5 da manhã, né? Você ficava de olhos fechados, meditando, e você passa por tudo ali, né? Você passa por tudo, você sente dor, né? Enfim, é um processo muito intenso.
mas muito transformador, né? Enfim, isso é uma outra história. Bom, gente, e aqui agora é preciso que a gente discuta essa famosa dicotomia. Se você não conhece essa dicotomia, provavelmente você vai ouvir falar dela em algum momento na jornada. Nesse caminho é preciso que a gente discuta isso para falar sobre a teoria do enquadre. A gente precisa de enquadre para escrever. A gente tem falado disso, né? A gente tem usado outros nomes, mas o enquadre é uma estrutura. Toda estrutura do teu livro é um mapa, é uma geografia. Você precisa entender a geografia da sua obra. A geografia da sua obra é um outro tipo de inteligência. São caminhos, são bifurcações, é uma antecipação do processo sem sair desse processo. Tem gente que costuma considerar, eu vou estruturar, eu vou perder a criatividade. Ora, mapear é muito criativo, né? Desenhar caminhos e possibilidades é extremamente criativo. A estrutura é criativa, né? Você vai se estruturar, ela pode ser vaga, intuitiva, né, tácita, não escrita, ou ela pode ser mais minuciosa, mais detalhada, mais precisa. É essa a teoria do enquadre. Quando você solta uma criança, ela fica muito facilmente angustiada. Se você coloca um bebê num quadrado, né, você produz, você estimula nele, ao mesmo tempo, liberdade e segurança, né? Criatividade e acolhimento, né? Essa ideia, eu gosto muito dessa ideia, dessa expressão playground. Nós, como autoras, como autores, a gente produz isso na hora de escrever, de reservar um horário, de estabelecer um enquadre, um gênero, assim por diante, né? O que é um playground? É um espaço do jogo, é um campo do imaginar, né? Esse playground, é isso, assim, esse espaço de criação, ele reaparece na vida adulta, né? É a cozinha, né? É a cama, é o jogo, são os jogos finitos e infinitos que a gente joga a vida inteira, né? E é muito curioso, porque para jogar a gente precisa de regras. O romance, ele é um jogo em que você estabelece as suas regras, né? Um xadrez tem suas regras, o gamão tem suas regras, a dama tem suas regras. Sem tabuleiro, sem regras, não tem possibilidade, não tem enquadre, não tem criação. Um livro é um enquadre. O tempo que eu reservo para escrever esse livro é um enquadre. O gênero do romance é um enquadre. O idioma que eu escolho, que é o meu, que me escolheu, né, é um enquadre. Na língua portuguesa, o campo das minhas curiosidades não são infinitas, né? Elas são finitas. A gente pode não saber quais são, a gente vai escrever para descobrir muitas vezes, né? Qual que é o contraponto disso? É o sentimento oceânico, né? Aquele sentimento de devaneio, né? Meio orgástico, de deixar fluir, de vertigem, de não ser possuído por nada, né? De não possuir nada, de fluir com os pensamentos. É quase uma ilusão de pureza, é um retorno, um momento de pré-tomada de decisões, né? É um medo de fazer escolhas, de ser criticado depois. Você pode conviver com o sentimento oceânico é lindo, né, é uma experiência muito bonita, só não vai viver dentro disso o tempo todo, né. Isso, claro, se você quiser escrever um romance. A vertigem da falta de limites é o que me impede de criar. Tudo é possível, nada é possível, eu tenho 20 ideias e agora eu estou escrevendo determinada coisa, hoje eu vou escrever isso, amanhã eu vou escrever aquilo. Não, um romance não nasce disso. Ainda bem que nem tudo é possível, né. É isso, o convite é para que a gente passe, né, que a gente ultrapasse a vertigem da ausência de fronteiras entre o escrever e o não escrever, né. Porque essa vertigem, em última análise, nos leva para uma sensação de que a gente até pode estar escrevendo, mas a gente não está produzindo nada, nem está escrevendo, né. A vertigem, ela com o enquadre ela é produtiva, e ela sem enquadre ela é improdutiva. Ela é disforme, né, ela é esquizoide, ela só fala consigo própria, né. Do que a gente precisa? A gente precisa do quadrado, do espaço do jogo, da nossa cama, né. Acordar às 7h30, acordar às 6h15, acordar, sei lá, escrever à noite, escrever de manhã, né. O enquadre, ele está dizendo para você que acolher alguma coisa, né, acolher a possibilidade de você ter um livro daqui 12 meses,
terminado, concluído, publicado, implica em abdicar de alguma coisa, né? Dizer não para alguma coisa. O escritor é aquele que consegue dizer não, né? É aquele que tem poder de dizer não, né? O enquadro é isso, é o caderno, caneta em isolamento, é o celular no modo avião, é água fria no rosto, é luz natural, abrir as janelas, é estruturar um livro, é brincar de ter ideias, né? Falar isso aqui é meu, né? Olhar as histórias dos livros, pensar no que te marcou, né? O que marcou a sua vida até hoje, na pergunta que você faz para si mesmo, ainda que você não tenha clareza de que pergunta é essa, né? Enquadra é uma comunidade de escritores, é uma formação, é criar as condições para que você não saia do seu caminho, né? Para que você não se disperse, né? Um enquadro, por exemplo, é um capítulo. Vou escrever determinado capítulo, escrever o capítulo 3 do meu livro nas próximas 2, 3 semanas, né? Olha só, não existe liberdade sem enquadre. O enquadre é condição para a liberdade na hora de criar, né? O romance ele é ótimo para os metamórficos, para os curiosos, para os flutuantes, mas os que se dão bem mesmo são aqueles que conseguem dar um sentido a essas energias libidinais que o romance invoca, né? E por falar nisso, a gente chegou no momento do nosso exercício prático. É um pequeno exercício, né? Uma pequena proposta que eu queria fazer para vocês. É muito fácil. Eu queria que vocês escrevessem uma declaração de amor, muito breve, uma breve declaração de amor. Mas tem um detalhe: eh, vocês não podem escrever "eu te amo", né? Vocês não podem empregar o verbo amor, nem o substantivo, nem o verbo, né? eh, Amor, amar, né? Nem usar a palavra coração, nem a ideia é que vocês evitem qualquer acepção corriqueira do amor, ou seja, quando os teus olhos encontram os meus, o meu coração palpita, né? Se vocês veem que uma mensagem como essa, uma expressão amorosa como essa, está surgindo, eu quero que vocês façam um exercício de, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer de outra forma. É desafiador, né? Mas é por isso que é interessante. É interessante porque o limite nos estimula a, a sermos um pouco mais criativos, né? O limite, ou seja, quando você fala isso não pode, né? Isso não pode, isso não pode. Teve um escritor francês, Georges Perec. Olha que história interessante. Ele escreveu um livro inteiro sem usar a palavra, a letra, ele não podia dizer nenhuma palavra que contivesse a letra mais, mais comum na língua francesa, no caso na língua francesa, né? Le disparu, alguma coisa assim. O sumiço, foi traduzido como sumiço. Foi um trabalho do tradutor tremendo esse, porque ele teve que reproduzir esse jogo, né? Mas ele escreveu um livro inteiro e ele não podia usar, eu acho que a vogal A ou a vogal E, agora eu não me lembro muito bem. Mas ele se impôs esse limite para procurar outras soluções, para tentar ser mais criativo. Você vê como algumas das declarações de amor são mais abstratas e que como muitas vezes a gente busca abstração, né, na hora de falar das coisas, e às vezes as soluções são mais concretas. A gente vai discutir agora e depois a gente vai voltar para uma declaração de amor, a gente vai analisar um texto, né, literário, né, muito breve, muito curto, e no final da nossa aula. Mas antes, eu queria que a gente pudesse discutir um pouco sobre essa psicologia da leitura. O que faz um leitor virar a página? O que vocês gostam no livro que vocês gostam, né? O que chama a atenção, né, de vocês na hora em que vocês leem um livro e nas primeiras 5, 10 páginas você fala: "Nossa, caramba, olha isso aqui, que interessante", né? O Freud tem um outro texto, que é um texto de 1908, começo do século XX, chamado O Escritor e a Fantasia, né? E ele faz uma pergunta que é essa pergunta que a gente está fazendo hoje, que é de onde que, em primeiro lugar, de onde que o escritor retira o seu material, ou seja, como ele tem ideias, né? A gente vai falar muito sobre isso na aula da quinta, né? De depois de amanhã.
né, às 19 horas, né, como escolher um tema para o seu livro, dentre vários temas que podem estar te povoando, te instigando a partir dos exercícios que a gente propõe ali no grupo do WhatsApp, e como que esses temas conseguem mexer tanto conosco, né? Porque você vê, tem um texto que é mal resolvido, que não nos emociona, e tem o texto que é bem resolvido que nos emociona. O texto resolvido é bem resolvido porque nos emociona. Então, essa é uma pergunta enorme, é uma pergunta que deve não nos preocupar, mas nos ocupar, né? E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai lá para a infância, para tentar pensar na fantasia, na criatividade, e ele faz essa pergunta: será que a gente não tem que buscar já na infância os primeiros traços da atividade criativa, né? Ele vai falar que talvez a gente possa dizer que toda criança, quando brinca, se comporta como um criador literário. Toda infância, quando brinca, se comporta como um criador literário, pois constrói para si um mundo próprio. Ou mais exatamente, ele arranja as coisas do seu mundo numa ordem nova, numa ordem do seu agrado, né? A criança toma muito a sério o seu mundo. O brincar, ele demanda um investimento afetivo, uma mobilização pulsional. Brincar é coisa séria para a criança. A brincadeira e a seriedade não são contraditórios. Assim como o jogo da literatura, né, não torna a literatura menos séria. É uma formação substitutiva, né? A fantasia do adulto, né? Quando a gente cresce, a gente começa a fantasiar, a gente começa a devanear, não é mesmo? A gente cria o que se chama devaneio, né? E em vez de brincar, a gente fantasia, o adulto fantasia. Ele começa e se acontecesse tal coisa? E se eu encontrasse fulano? E se eu encontrasse Beltrano? E se eu conseguisse aquele trabalho? A gente fantasia coisas. Ou a gente retoma o passado também, né? Isso acontece muito, né? A gente vai retomando esse passado, né? E olha que interessante, ele vai depreendendo essas características da brincadeira que a gente vai encontrar depois no fantasiar artístico e no devaneio, ou seja, um mundo próprio, um rearranjo da realidade, né? Aquilo que a criança observa na realidade, ela manipula na brincadeira, um investimento afetivo muito grande, mas adiante tudo aquilo que o adulto vai considerar uma bobagem. Olha que interessante, essa brincadeira, tem adulto que não consegue brincar mais. A gente perde a capacidade de brincar, né? Perde a capacidade de levar a sério algo que não é sério. Olha que interessante, né? Isso é um problema para a criação, né? Muitas emoções, isso é muito próprio da fantasia e da brincadeira na infância. Muitas emoções que são dolorosas em si podem se tornar fonte de prazer, de fruição, né, para os ouvintes, para os espectadores, para os leitores, né, da obra que o escritor vai produzir, né? Agora, tem uma diferença interessante entre a fantasia do adulto e o brincar da criança. A criança, ela não se envergonha das suas fantasias. O adulto se envergonha das suas fantasias. Qual que é a explicação que o Freud vai dar para esse dado, né, para esse fenômeno? Ora, a brincadeira da criança é guiada por desejos mais simples, né? Por desejos de se tornar adultos, né? De conhecer o mundo, né? A criança brinca de ser adulto. Estou com um bebê. Estou construindo uma casa. Vamos passear, vamos fazer compras, né? Ou seja, a criança imita, né? Ela se apropria das coisas, né? Com o tempo, a gente vai recalcando isso. O nosso desejo, ele vai se complexificando. A gente vai buscando substitutos, a gente vai buscando objetos sempre parciais, né? Gente, por que que eu estou falando disso tudo, né? Porque muito se fala, é preciso criar conflito no livro. Você precisa criar conflito, você precisa construir uma trama, você precisa de um arco da narrativa. Quem já ouviu falar nisso? Do arco da narrativa, né? Agora, todo conflito, toda trama tem como fundamento, né, os desejos, a realização de desejos mais complexos, a realização de desejos mais simples, né? Os desejos não satisfeitos são as forças motrizes da fantasia. E cada fantasia é uma realização de desejo, é uma correção da realidade. A realidade que a gente enxerga como insatisfatória, a gente corrige na fantasia.
E tem basicamente dois tipos grandes de desejo: o desejo ambicioso e o desejo erótico. A ideia de ser, a ideia de ter, né? Ah, Tiago, tem muitos outros desejos. Desejos são complexos. Pois é, são derivações, né? É, aquilo que, por exemplo, traumatiza na vida tem na ficção poder de curar, de reparar. Por que um leitor é tão grato, né, a determinado livro, a determinado autor ou autora, né? Porque eu consigo ler naquele texto aquilo que na realidade me provocou muita dor, né? Aquilo que me magoou demais na vida, né? E da mesma forma, na vida, aquilo que é constrangedor pode virar um humor na ficção, né? Na ficção é engraçado. Ah, não, rompimento amoroso. Aí você vai lá ver um filme, né? Esse filme faz uma separação ser, pô, e é uma comédia de erros aquela separação, não é? É muito interessante isso. A gente tem esse poder, né? A gente tem esse poder. E na literatura? Olha que interessante. E na literatura, como é que funciona? Freud ele vai falar das obras populares, as obras que não são exaltadas pela crítica literária. São essas obras de super-heróis, de realização de desejo mais direto, né? É o sentimento de segurança com que a gente acompanha um herói através das suas aventuras. É um desejo de imortalidade, né, que a obra literária realiza. Essas obras, né, que são as obras mais blockbusters, são as obras mais best-sellers, elas realizam muitas vezes um desejo de imortalidade, da onipotência desse narcisismo primário, né? O eu, afinal de contas, nós, o eu, né? Esse eu que a gente preserva com a nossa identidade, ele é o herói de todos os nossos devaneios, de todos os nossos romances, né? E o escritor é aquele que brinca pelos outros, né? Que ajuda os outros a brincar, né? Ele, vamos dizer, produz em nós um prazer maior, que é o prazer verdadeiro da liberação de uma tensão na nossa psique, né? O escritor ele nos permite desfrutar das nossas próprias fantasias sem qualquer recriminação, porque afinal de contas não é a gente que está vivendo aquilo, a gente está vivendo na leitura, ou seja, então a gente não sente a recriminação, a gente não sente o pudor, né? E são quais as fantasias? A da imortalidade, a da liberdade completa. Por que eu coloco aqui um James Bond? Eu posso colocar qualquer herói ou heroína que sai pelo mundo, né? Comer, rezar, amar, né? Ah, eu quero sair, me libertar do meu trabalho das 9 às 5, quero viver, quero ir para a Itália, quero conhecer um cara muito legal. Ou seja, é isso. Na literatura, você vive esse protagonismo do eu, né? Na vida real, a gente se acha desimportante. A vida real é difícil. A nossa existência, muitas vezes a gente não se sente grande coisa, né? Isso é uma ferida narcísica, né? Muito grande em comparação com aquela infância, com aquela primeira infância, onde nos carregavam no colo, onde nos davam de comer, de beber, né? E a ficção é uma reparação dessa ferida narcísica, né? É uma reparação dessa ferida narcísica. Agora, olha que interessante, né? Existem eh, livros mais blockbusters, né? Livros mais populares, e existem livros mais elaborados, mais literários, mais eruditos, né? E cada tipo de livro realiza um tipo diferente, né, de tensão, de conflito, né? Em todo livro você tem o que faz a gente não dormir à noite? Quando a gente tem um problema, a gente não dorme à noite. Quando a gente tem uma história que não está concluída, a gente não dorme à noite. Aliás, um dos grandes ladrões do nosso sono é ficar assistindo um streaming na televisão, para muitos de nós, para outros não, mas para muitos de nós, é ficar vendo uma série, alguma coisa, e como aquilo não terminou, você fala, não, mais um, mais um, mais um, né? É isso, você quer saber como a história vai terminar, né? É a tensão, é a distensão. Se você consegue manipular isso no seu livro, você tem tudo. Você tem o leitor nas mãos, né? É a realização de desejos eróticos, é a realização de desejos narcísicos. Ora, quem que já assistiu aqui White Lotus? White Lotus, primeira, segunda, terceira temporada, todas começam da mesma maneira. É uma pessoa, ela começa, não estou dando nenhum spoiler, é uma pessoa que está morta,
e não se sabe quem é, e não se sabe como morreu. Sempre começa com esse truque, um tiroteio, pá, 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 alguém morre. Peraí, o que aconteceu? O que vai acontecer? Quem que vai morrer? E ao longo da história você vai descobrindo esses personagens, né? Você vê, é isso, é algo que eu não sei. Algo que eu não sei me deixa desperto, né? Algo que eu não sei me deixa curioso, né? É por isso que a gente precisa recorrer a isso nas nossas obras. Se você quer que... E é muito complexo, isso não é simples, né? Que imagem que você tem aqui do lado, né? A gente estava falando de desejo infantil, né, dos menos elaborados, né? Então, essa ideia de uma infância, o sujeito é um órfão, uma órfã, não tem pai, não tem mãe, é cuidado por tios, por padrastos maldosos, por madrastas maldosas. Aí você descobre que, na verdade, você tem um grande benfeitor, ou você é um mágico, ou seja, isso é Dickens. Isso é Dickens e isso é Harry Potter. Você vê que o fundamento é o mesmo? Essa ideia da orfandade, de um desamparo original, e aí, ao longo da história, você vai falando, nossa, na verdade eu sou especial, né? Na verdade, essa história que eu estou lendo aqui, e que eu vivo junto com o leitor, né? Junto com o protagonista, né? Me torna especial. Então eu não sou tão desimportante assim. Olha que interessante esse desejo que eu estou realizando, né? É muito bacana, né? E os livros mais complexos, mais elaborados, eles, de algum modo, eh, eles eles, eles dão um destino para esse desejo mais sofisticado, mais transcendente. Então é a complexidade do mundo, né? O mundo é muito difícil de encontrar sentido no mundo, né? O mundo é complexo, o mundo é opaco, o mundo é um hiperobjeto, né? Ele tá, ele, ele, ele nos chega a partir de diferentes, ele nos chega de todos os lados. A gente está envolvido pelo mundo. Ele é muito complexo. E um livro, o que que ele dá? Ele dá um sentido. Ele constrói um sentido para nós. Ele transforma o caos em em uma história, né? Ele transforma desagregação em coesão. Então, quando a gente lê um livro, por mais que o livro fale de coisas que sejam dolorosas, a gente está construindo sentido na leitura desse livro, né? A gente está construindo sentido na leitura desse livro. E isso é muito, muito interessante, né? E é isso. Enfim, dá muita coisa para falar. Eu pensei aqui em falar do talentoso Ripley, né? Que é essa. Quem já leu, já assistiu a história do talentoso Ripley, né? É uma construção narrativa que nos obriga a se identificar com o Ripley. É uma identificação patológica, porque o Ripley é um assassino, né, serial. É um sujeito que leva a sua inveja às últimas consequências. Ele se coloca no lugar daquele que ama, daquele que ele quer ser, né? E, ou seja, é muito interessante o que a Patrícia Highsmith faz aí, né? Com essa, ou seja, não é simples essa ideia de você saber manejar a falta nossa e a falta do leitor, né? É complexa, é interessante, é bonito, né? Não é uma fórmula, não é uma dica. Lembra lá atrás que a gente estava falando sobre contar carneirinhos na hora de dormir? Se você entende o fundamento, você começa a manusear, né? A construir um artesanato com o teu livro. Isso é muito poderoso. Mas é claro, gente, que isso não basta, né? Ou seja, tem uma coisa que é o conteúdo, outra coisa é a forma, né? Que mesmo para chegar nesse conteúdo, a gente precisa desfrutar da escrita, a gente precisa ter uma introdução ao ritmo das palavras, à cadência das frases. E para isso, o último exercício que eu quero passar para vocês é um exercício de leitura. A gente fez um breve exercício de escrita aqui. Eu queria que a gente passasse por um exercício de leitura, para a gente poder retomar ali as declarações de amor. Então vamos lá. Gente, quem que já leu aqui Carta a D, desse escritor André Gorz? Vamos ler juntos um trecho. É o trecho inicial dessa obra. É uma beleza isso aqui. Vamos lá. É uma declaração de amor. É uma declaração de amor. Você está para fazer 82 anos. Encolheu 6 centímetros. Não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos.
e eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Eu só preciso lhe dizer de novo essas coisas simples antes de abordar a questão. É, eu preciso só dizer, eu só preciso lhe dizer de novo essas coisas simples antes de abordar questões que, não faz muito tempo, têm me atormentado. Por que você está tão pouco presente no que escrevi, se a nossa união é o que existe de mais importante na minha vida? Olha que interessante essa pergunta, né? Se você é a coisa mais importante para mim, por que eu não escrevi sobre você? Por que até hoje, né, em 50 e quantos anos? 45, 58 anos de relacionamento, André Gorz nunca escreveu sobre a sua mulher. É uma abertura incrível de obra. É uma abertura incrível, porque a gente vai se fazendo, a gente se faz a pergunta que ele faz, né? Ele te deixa num estado de suspense, de curiosidade, né? Olha que interessante, vamos voltar para esse primeiro parágrafo. Você tem ali 4 frases. Você está para fazer 82 anos, você tem uma sentença, né? Uma sentença, é um ponto de partida. Estamos velhos, você está para fazer 82 anos, né? Você vai ver que as outras 3 frases que se seguem são adversativas. Tem uma adversativa do desejo, tem uma adversativa do amor e tem uma adversativa do vazio existencial. Olha como ele vai falar do amor a partir do desejo, né, de um sentimento profundo, né, e do vazio existencial, ou seja, da falta que ele tem, né. Então, você não pesa mais do que 45 quilos e continua bela. Esse "e" é um "mas", né, mas é um "mas" gentil, né. Ele não está falando: "Você não pesa mais do que 45 quilos, mas você continua bela", né. Mas existe um sentido de "mas" aqui nesse teor que é: "Olha, você é isso, a gente passou por tanto, e você continua bela, graciosa e desejável. Eu te desejo". Olha que bonito. Já faz 58 anos que vivemos juntos e é uma outra adversativa, um outro "e" com sentido adversativo. Eu amo você mais do que nunca, né. E de novo, porque ele já deve ter dito isso muitas vezes, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o seu corpo contra o meu é capaz de preencher, né. Você vai vendo aqui as tensões que ele constrói. Você vê como você consegue construir tensão a nível da frase e uma tensão que é uma curiosidade, né, que é um problema que você apresenta para si mesma, para si mesmo e para o leitor. Por que eu queria deixar vocês com esse trecho belíssimo? Por Porque eu quero deixar vocês com um convite de treino, para que vocês possam treinar o olhar e treinar o ouvido. A gente lê com os ouvidos, né, e escuta com os olhos. Isso é uma frase budista, é um koan budista. A gente precisa aprender a enxergar a dança literária, né? Se vocês conseguem enxergar a dança literária e conseguem manejar essa ideia do conflito, do desejo, vocês têm tudo na literatura, né? Vocês têm tudo na literatura. Olha só que interessante. É, e você vê, é uma frase simples, é uma construção muito simples, não tem nenhuma erudição nesses 2 parágrafos, né? É uma construção direta. E você tem uma alternância de frases curtas, de frases longas. Olha que interessante, né? Olha que bonito isso. Bom, gente, quinta-feira a gente tem uma das grandes aulas, um dos grandes encontros, dos encontros mais poderosos, se você quiser, né, se você quer levar a sério esse desejo de escrever sua obra, né. Um livro muda a vida da gente. Um livro que a gente escreva muda a vida da gente. Muda a nossa subjetividade, muda o modo como a gente enxerga a nossa história, né. Agora, é preciso sustentar isso, é preciso construir os subsídios, os instrumentos, né, e é por isso que essa aula 3 é tão valiosa. Nessa aula 3 a gente vai falar sobre os maiores equívocos que escritores de primeira viagem encontram, né, e costumam cometer, e como que você pode poupar anos da sua vida e superar esses equívocos de saída com o seu primeiro livro, com o seu segundo livro,
né? Ou seja, às vezes você pode já ter escrito seu primeiro livro, é por isso que eu estou dizendo isso. Como que você pode se submeter o teu original a uma leitura crítica, ou seja, a um escrutínio, a um comentário, né, uma análise aprofundada, e entender como que está a sua escrita e o que você precisa de fato aprimorar para escrever um romance desejável e desejante, né? Eu vou te mostrar também nessa aula da quinta-feira os elementos da prática deliberada, que é um método consistente, comprovado, para que você possa escrever um romance nos próximos 12 meses, tá bom? E a gente segue essa conversa sherazadiana sobre a escrita do romance. Um grande abraço e até mais. Tchau. O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo.